Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui de volta com o programa Você Importa, do FPR Convida. É com muita satisfação que vamos então hoje falar mais uma vez sobre luto, conforme vocês tinham pedido pra gente. E hoje teremos a convidada Luísa Sionek, psicóloga, mestre em psicologia e que também tem uma experiência com o luto. Agora esperando a Luísa entrar e pedir. Enfim, enquanto a Luísa não entra, queria convidar todos para acompanhar as nossas redes sociais e participar das atividades que o Você Importa tem programado para esse período. As lives, quando vocês não conseguem assistir ao vivo, vocês conseguem acompanhar depois, seja aqui no Instagram ou na nossa página no YouTube. Vamos ver, a Lu pediu para entrar agora aqui. Agora é só esperar conectar. Oi, gente, eu tô vendo bastante gente entrando aqui. Oi, Lu. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô escutando. Você também me escuta bem? Escuto bem. Que bom. Então, como eu estava aqui falando, né, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o luto, agora mais especificamente durante a pandemia. A gente fez aquela live sobre como ajudar alguém em luto antes, né? E devido às perguntas e às solicitações e maiores explicações sobre o luto, a gente resolveu fazer hoje essa live. E queria agradecer a presença de todos, em especial a sua presença, Luísa, para estar aqui comigo conversando sobre esse tema, que é tão importante nesse momento, né? Com muita dor, inclusive muita tristeza, que a gente começa lembrando que são mais de 70 mil famílias que perderam seus entes queridos. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa, na verdade, no mínimo 70 mil multiplicado por 3 ou 4 pessoas que estão em sofrimento, né, por conta desse luto. Não sei se você quer começar, Lu, comentando alguma coisa. Queria, né, agradecer o convite aí de novo, né, pela parceria, pela confiança. E acho que você traz esse dado aí, né, Jô, para a gente começar já. Eu fico, na verdade, eu fico mais pensando, né, o tamanho do impacto que isso vai ter, né, é imensurável, assim, né? Eu acho que é difícil até da gente dimensionar o que a gente está vivendo, né? Chega quase a ser difícil de entender, né? De compreender o que a Sim. gente está passando, o que é isso, né? 70 mil, né? Famílias, né? Que estão em algum tipo de sofrimento e que perderam alguém querido, né? E o tamanho do impacto que é você perder um ente querido agora, neste momento também, né? De pandemia, que é um momento muito atípico, né? Que a gente nunca viveu nada parecido até então, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria, inclusive, de comentar que aquilo que a gente vai falar aqui é a partir muito da experiência que a gente tem, mas Uhum, que, como é um momento muito atípico, nem sempre tudo aquilo que a gente vai falar se aplica a todas as pessoas. Já não se aplica, né? As pessoas já são uhum, diferentes umas das outras e vivem os seus lutos de forma diferente. Muito menos agora, eu acho que a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado no ouvir e acolher a dor dessas pessoas nesse momento que tem essa especificidade, né? Então a gente aqui está tentando pensar junto aquilo que pode ser enfrentar esse luto e também a partir de um pouquinho que a gente já tem de escuta de pessoas que perderam parentes e amigos, enfim, conhecidos por Covid. sim. É bem isso, né? Acho que são várias questões entrelaçadas que a gente não entende muito bem ainda, né? Tem o luto de quem perde, né, alguém por Covid, né? O luto também de qualquer pessoa, né, que, enfim, né, que perde alguém, né? Não necessariamente por Covid, mas que está passando por esta pandemia, né? E acho que a gente pode falar aí também do sentimento de
de múltiplas perdas que estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia, assim, né, perdas simbólicas também, né, que é uma experiência coletiva, assim, nesse sentido de enfim, toda uma realidade, uma vida, né, que mudou, né, de repente, às vezes o trabalho era o eixo da vida, era o que organizava a rotina, né, era o que organizava tudo, né, a semana, o mês, o dia, e aí, de repente, tudo isso muda, né. Uhum. Então, Isso. muitas mudanças e muitas perdas, né. Sim, isso é uma coisa que eu gosto de começar falando, porque eu acho que a pandemia, eu até brinco assim, que a pandemia foi uma lição de existencialismo na veia, né? É que Aham. tanto eu quanto o Luiz, a gente trabalha com uma perspectiva que tem essa visão existencial da vida, enfim. E o que isso significa, né, gente, nesse momento? Eu acho que, em especial, quando a gente fala do luto, significa que a gente tem condição de entender um pouquinho mais, com um pouquinho mais de proximidade, o que os enlutados vivem. É porque nós todos passamos por um processo que é o processo similar ao quando a gente perde alguém, que é a perda de um mundo. A perda de um mundo de sentidos, né? Então, o que isso significa? Nós vivemos todos os dias como se a vida já fosse dada, como se o futuro, a partir daquilo que a gente planejou, já tivesse determinado, como se não fossem haver muitas grandes mudanças na vida, enfim. E aí, de repente, o que acontece com a pandemia? Tudo mudou. Absolutamente tudo, de uma forma inesperada, e a gente teve que se adaptar a esse novo mundo. E muitos de nós se sentiram vazios, né? Olhavam para a vida, olhavam para as coisas e falavam: e agora? O que vai acontecer com a gente? Né? Essa incerteza diante da vida, que faz parte da vida, mas que a gente nem sempre quer olhar para ela, de repente ficou muito evidente. E a gente perdeu tudo aquilo que a gente acreditava ser seguro, né, na vida. E a gente ficou muito próximo dessa insegurança. Então, os sentidos que a gente se agarrava e que a gente já achava que estavam prontos e já estavam edificados e sedimentados ruíram. E a gente teve que se reinventar nessa nova vida. E aí veio, a gente pensou assim, não, mas eu vou ficar aqui 2 meses, 3 meses, né? No máximo. Aí, de repente, acontece tudo de novo, porque a gente começa a ver, peraí, isso não está acabando, isso só está se intensificando, né? Então, esse processo é um processo que os enlutados vivem também quando perdem alguém. Eles perdem um mundo de sentidos, né? Então, essa sensação de perda de sentido da vida, do mundo da vida, como a gente chama, é a característica que a gente tem percebido nos nossos trabalhos como a característica mais comum aos enlutados, aonde novos sentidos precisam ser encontrados para que a vida possa seguir. Sim, acho que só para ajudar o pessoal a entender um pouquinho assim, o que é esse que a gente fala, né, o mundo da vida, né, que a gente chama. É esse mundo que não é só um mundo concreto, né? Vamos dizer assim, né? Eu tô ali, eu vejo que existe uma rua, eu vejo que existe uma árvore, eu vejo que existe um comércio, uma loja, mas é esse mundo no qual eu me conecto, eu me relaciono, né? Então é a rua da minha casa, que de certo modo, quando parece que eu tô chegando nela, eu já sinto aquele aconchego, aquela familiaridade, né? É aquele comércio que eu passo, vejo algo na vitrine, eu lembro de alguém, né? Então é esse mundo que, em todos os detalhezinhos dele, de alguma forma, né? Tem significado e sentido para mim. Isso, Né? e foi meio que aconteceu com a gente, porque na verdade, assim, esse mundo concreto estava aí, né? Mas uma pandemia veio e forçou a gente a mudar as relações com as pessoas, com o nosso trabalho, com a nossa comunidade, né? Seja na igreja, no condomínio, na família. Então, é engraçado, assim, como a gente disse, como se assim, esse mundo concreto, como você muito bem, né, mostrou, ele está aí, mas mudou. Então, muda. É muito louco, igual a experiência de ir no mercado, assim, né? Sei lá, eu era uma que adorava ir no mercado e ficar lá olhando cada coisa e via e pegava. Agora dá até um troço ruim, né? Você vai lá, você já fica assim, não posso tocar em nada, não posso respirar. Se alguém passa, já estica, assim, para a pessoa não encostar em você, Sim. né? Então, o espaço, né? Nossa relação com o espaço, com as coisas, com tudo, mudou absolutamente, assim, né? Virou do avesso. Sim. E aí, como a questão, a grande questão é como viver tudo isso
toda essa mudança intensa nesse momento de pandemia. Em especial quando a gente perde alguém muito importante. Porque imagina, com todas essas mudanças que aconteceram, os nossos laços familiares, os nossos laços afetivos se tornaram mais importantes, né? E eu não sei, Luísa, se você tem visto isso também na clínica e no seu dia a dia, mas eu noto que tudo ganhou uma intensidade muito maior, né? Parece que as coisas se intensificaram. Então, tudo aquilo que é positivo a gente sente de uma forma muito maior. Tudo aquilo que é bonito, um gesto de afeto, a gente sente também de uma forma muito maior. Então, perder alguém nesse momento é muito significativo. Até pelas condições que a gente está passando, porque muitas vezes a gente está podendo, muitas vezes a gente acaba perdendo ali aquela pessoa que a gente tinha nesse momento como sustentáculo, ou como confidente, ou como apoio, né, ou como afeto. Às vezes nem falando todo dia, não precisa, né? Mas você sabia de alguma forma que aquela pessoa estava ali. Sim. E aí acho que talvez o que fica marcante também é que quando isso que a gente está falando, nessa perda de um mundo vivido, né? Quando você perde alguém, que não é só perder uma pessoa, mas você perde todo aquele mundo de significados que aquela pessoa abria, né, na tua vida. E aí como, de certa forma, reconfigurar isso num mundo que está todo esquisito, né? Que está tudo fora do lugar, né? Onde eu também não consigo ter a minha rotina tal como eu tinha. Onde eu não encontro mais meus amigos como eu encontrava, né? Onde não tem mais as reuniões de família tal como tinha. Eu fico pensando que dificuldade para reorganizar tudo isso, né? Num mundo que ele parece que está todo... A sensação é de que está todo desencaixado, né? De que tá tudo esquisito, assim. Sim. E aí eu penso que uma coisa muito importante nesse momento é a gente entender o que na nossa cultura faz sentido, né, pra gente. E aí eu lembro daquele caso que você comentou comigo, de uma pessoa que perdeu alguém nesse momento, e aí a família tentou se organizar por outros meios, né? Já que não pode encontrar, não pode se reunir, não pode ter aglomeração, tentou se organizar por outros meios virtuais, mas que era estranho para aquela pessoa, né? Então isso também está acontecendo. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso. Que eu acho que são outras possibilidades aí, né? Bom, né? Já que eu não posso... Isso é uma das coisas que eu acho que a gente podia até comentar aqui, né? O quanto é delicado nesse momento, né? Porque aí, funerais, né? Velórios, né? Que são os nossos rituais tradicionais aí, né? De enlutamento, né? Desse princípio aí, né? Quando alguém morre. E é um momento onde você pode, então, juntar, né? Todo mundo que amava aquela pessoa, que de alguma forma... tinham um contato com aquela pessoa, às vezes nem vão exatamente, né, no velório por conta daquela pessoa que faleceu, mas vão para prestar, né, seu apoio, suas condolências, né, aos familiares, aos amigos, né, vão por um cuidado, assim, com a família. E aí, então, esse momento, que é um momento, né, de suporte, de cuidado, onde as pessoas vão, né, prestar seus sentimentos, vão dar algum tipo de suporte, onde dá para socializar também um pouco do sofrimento, onde é permitido chorar, né? É um espaço, vamos dizer, autorizado aí, né? E aí, de repente, isso fica super restrito, né? Inclusive, eu acho que, eu não sei como está funcionando aqui em Curitiba, mas até onde eu sei, eu acho que tem um limite de tempo, né? Eu acho que para velório tem um limite de pessoas também, né? Tem que fazer tipo um revezamento, uma coisa assim. E aí, nesse impeditivo, né, de poder se encontrar fisicamente, de você poder dar um abraço, poder estar junto com a pessoa, algumas pessoas estão tentando se reorganizar de outras formas aí, né? De formas do que é possível, né? A tecnologia está aí para isso, estamos aqui fazendo live, né? Porque também é o que é possível de fazer, né? Tive alguns relatos, né, de pessoas aí que passaram por algum tipo de experiência, tanto algumas que chegaram a organizar tipo um velório virtual, um grupo no WhatsApp, onde as pessoas podiam colocar fotos, mandar, né, os seus áudios de condolências, podiam colocar fotos, né, que tinham com aquela pessoa querida que faleceu, compartilhar isso com a família. E
às vezes isso foi uma experiência muito positiva para algumas pessoas, e tive relatos de pessoas que, numa mesma experiência muito parecida, assim, de um grupo de WhatsApp, né, se sentiu completamente estranho frente àquilo, assim, achou que aquilo não fazia muito sentido, que era uma forma de estar junto, mas ao mesmo tempo sentia que não estava, né, que a vontade mesmo era de poder dar um abraço ali. Então, é isso, assim, é uma possibilidade, mas ela tem seus limites, né? A vontade mesmo que a gente tem, parece que a gente precisa do toque, né? Do físico, da presença, né? Eu acho que a gente que estuda e trabalha com o luto, a gente vê o quanto é importante, né? E o essencial nesses momentos é a presença, né? Mais do que qualquer coisa, né? Que a gente sempre fala, não tem muito o que falar para alguém que perdeu, né? O seu ente querido. Não tem milagre, não tem frase mágica, né? Não tem um caminho pronto, né? A gente realmente escuta, né, dos enlutados que o que eles querem, o que eles realmente sentem que é precioso, né, que ajuda eles é a presença de alguém, né? E aí E a uma presença... presença E uma presença não invasiva, né, Lu? Uma presença não Isso. invasiva, que respeite o tempo daquela pessoa, que respeite aquilo que ela está sentindo, que não queira impor uma regra ou um tempo para que, enfim, o luto passe, entre aspas, né? Sim. Mas que respeite que aquela pessoa que se foi é parte da vida de quem ficou. Sendo parte da vida de quem ficou, é impossível de ser arrancado daquela vida. E continua fazendo parte daquela vida. Então, quando a gente perde alguém, a gente perde, como a gente estava falando, esse mundo compartilhado com esse outro, mas a gente não perde esse outro, né? De certa forma, ele fica na gente, na história da gente, naquilo que a gente é. E o que a gente precisa, então, de alguma forma, é dar conta de começar a se relacionar com essa pessoa de um outro jeito, na ausência dela. Ou incorporando essa ausência que é presente. Exatamente. Isso é muito... Eu lembro os relatos, né, do grupo que a gente acompanhava, né? Que as mães, né, geralmente contavam, né? As mães que tinham experiência de perder um filho, né? Essa ausência se apresentando o tempo todo, né? Então vai pôr a mesa e daí de repente põe o prato ali e daí fala, putz, agora é um prato a menos, né? Tá andando num shopping, olha uma blusa e fala, nossa, minha filha ia adorar essa blusa, né? Então, é isso, assim, o tempo todo essa ausência, ela se apresenta, né? Essa outra pessoa, ela não deixa de fazer parte de algum modo, né? E o luto é isso, né? Então, o luto é aprender a incorporar essa ausência de algum modo na vida, né? E se relacionar com essa pessoa de uma outra forma, né? Já que ela não está mais aqui presente fisicamente, né? Que essa relação não pode ser atualizada tal como eu atualizo com você, né? Com as outras pessoas que estão aqui, que eu brigo, que eu rio, enfim, né? Tem que ser de um outro caminho. E esse processo, ele pode acontecer em meio a uma série de sentimentos, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante de se falar e que foi perguntado na última live, eu lembro, e a gente não teve tempo de responder, que é a questão das fases do luto, da tal das fases do luto. É importante a gente entender que essas fases do luto diz respeito a um primeiro entendimento sobre a morte, como a gente enfrenta a morte, que foi, de alguma forma, generalizado para situações de enlutamento, né? E, na verdade, hoje a gente sabe, e quando você acompanha alguém com sofrimento do luto, você sabe que aqueles sentimentos que foram ali descritos, eles, na verdade, eles não acontecem para todo mundo, nem todo mundo passa por eles, esse é o primeiro ponto. Não existe uma ordem, né? Porque quando a gente fala fases do luto, leva a ideia de que primeiro eu vou passar pela negação, depois, né, até chegar à aceitação. Degrauzinhos, né? Isso, exato. Ser redondinho também, né? Uma hora termina e fica redondinho, né? Você não volta. E isso não acontece, né? Definitivamente não acontece. Aquelas descrições, na verdade, são descrições típicas daquilo que pode, na nossa cultura, acontecer com o enlutado. Mas a gente sabe também que podem acontecer várias outras
A gente pode sentir vários outros afetos, várias outras emoções que envolvem esse momento. E misturados, às vezes, sem muita clareza, né? E alguns outros a gente não sente. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum é a culpa, né? E isso é uma das coisas que a gente precisa ficar atento. Então, assim, sentir culpa quando alguém morre é normal, né? A gente sente mesmo. Isso é esperado no enfrentamento do luto. Mas, quando a gente fica muito fixado numa questão assim, que eu poderia ter feito alguma coisa para salvar essa pessoa, que eu não fiz, aí já é para a gente olhar com mais cuidado, né? Aí já é para a gente olhar com mais cuidado. Então, todas essas emoções, elas são normais. Elas vão nos afetar de um jeito ou de outro, com mais ou menos intensidade, e sem uma ordem muito esperada, né? E isso é uma coisa muito importante da gente saber, para a gente até se acalmar e não achar que está, enfim, que está exagerando, ou a gente achar que tem alguma coisa de errado com a gente, porque a gente está sentindo aquilo, porque a gente sente, às vezes, gente, até vontade de morrer pode acontecer, né? Num determinado... comum, inclusive, né? Até muita gente fala de uma vontade de morrer quase no sentido de reencontrar a pessoa, né? Isso. É bem comum. Ou tipo que, né, a vida então para de fazer sentido mesmo, né? Quando perde alguém, que nem você falou, né? Que é muito central, às vezes que é muito significativo na vida da pessoa, né? Por exemplo, um viúvo, né? Que viveu 50 anos, às vezes, com uma pessoa, né? É natural que a vida, de repente, pare de fazer sentido. Afinal de contas, foram 50 anos de convivência muito próxima ali, né? Onde o principal sentido de vida, às vezes, era aquela relação. Isso, e aí, assim, a gente tem que ter cuidado, né, ao escutar isso que a pessoa está expressando, e a gente tem que ter cuidado e delicadeza para entender, então, que sentido é esse, né? Quando a pessoa fala, eu queria morrer, a vida não tem mais sentido para mim. Será que é de fato uma vontade de se matar? Ou é uma vontade de estar perto do outro? Ou é uma vontade de não viver esse mundo novo sem o outro, né? Enfim, e eu acho que tem uma questão muito específica da Covid que tem acontecido agora, que eu acho que também vale a pena falar, é a violência que muitas vezes está envolta na perda por Covid, né? A violência, inclusive, pela rapidez, né? Com que acontece essa perda. Então, eu já ouvi mais de uma vez pessoas dizendo assim, é como se a pessoa que eu perdi, né, tivesse sido arrancada da minha vida. Porque você não tem despedida, você não vê morrer, você não vê, né, aquele processo da pessoa ir ficando mal, de repente ela entra até não muito bem no hospital e você fica lá sem ver 4, 5 dias, às vezes até mais, e vem a notícia que faleceu. E você não pode ver o corpo, que é algo super importante, que ajuda a gente a concretizar, né? Você, no caixão, o caixão está lacrado, você não pode ir no cemitério, ou se vai, é muito rápido. Enfim, então isso tem sido sentido, claro que não por todo mundo, mas tem sido sentido com muita frequência como um arrancar do outro, né? Como uma violência. Sabe que você falou esse comentário e eu escutei exatamente isso, inclusive hoje de manhã, assim. Você quer ler para todo mundo? Que às vezes nem todo mundo está conseguindo acompanhar os comentários. Ou você não está falando do comentário aqui que eu... Na verdade, não estou falando do comentário, mas daqui a pouquinho já vou para lá. Desculpa, porque você falou do comentário bem na hora que eu recebi um comentário aqui, achei que era desse. Do teu comentário, né? De ter roubado. Mas eu já vejo ali, se alguém perguntou, eu já vou dar uma lidinha. Mas, inclusive, uma pergunta compridinha. Mas, que eu escutei exatamente isso hoje de manhã, de uma pessoa que o pai já está com uns 80 anos, mais ou menos, e aí está se preparando, assim, porque já tem algumas doenças, algumas comorbidades, né? E tem aquela ideia de que, bom, daqui a pouco ele provavelmente vai falecer. E aí veio o Covid. E aí o desespero, né? Ela falou assim, não, pro Covid não.
né? Eu tô me preparando, mas é para aquele adoecimento, assim, né? E aí, de repente, o medo de perder para o Covid, a palavra que ela usou, né, que você falou de ser arrancado, a palavra que ela usou foi de ser roubada, né? Vão me roubar meu pai. Porque é isso, né? É ficar internado num lugar sozinho, né? Onde ela não tem contato, onde ela não pode visitar, ela não pode estar junto, ela não pode ficar próxima, não pode dar suporte para aquela ideia que ela tinha criado, né? Então, de que ele velhinho provavelmente iria falecer, né? Muito aos poucos, né? O Covid tem essa violência aí, né? De não permitir, né? Que a gente esteja junto, né? Próximo do nosso ente querido nesse momento final, assim. Sim, sim, porque E é, geralmente quando as pessoas morrem assim hospitalizadas, né, de uma doença, você vai ali acompanhando, inclusive é, a, a- assim, como é que a gente pode falar, a falência, né, da pessoa, que ela vai uhum, entrando num estado já não muito de muita clareza, né? Mais dorme do que fica acordado até por conta da medicação também, enfim. E aí você, de alguma forma, tem uma possibilidade ali de se despedir. E isso pode deixar o luto por Covid um pouco mais difícil também, né? sim. Então a gente Até pode falar. acho que isso é um. A gente. Bom, a gente discute bastante lá no grupo o Arrie, né? Que é um historiador que estudou um pouco sobre, né, a questão da morte aí no Ocidente, né? E ele pega a partir, né, de várias, enfim, de vários registros históricos também, né, iconográficos, né, de como a gente foi mudando a nossa relação com a morte ao longo, né, dos séculos aí. E aí até estava dando uma olhada nele de novo aí esses dias, e aí eu fiquei pensando, né, que ele fala de que acho que a partir do século XX, né, a gente tem aí o que ele chama de morte interdita, né? Então, antigamente, a pessoa morria em casa, né? Às vezes as crianças ficavam juntos, geralmente a família preparava o corpo, inclusive, ou ajudava, né? Então, era uma morte muito compartilhada, né? Muito junto com a família. E aí, hoje em dia, que eles chamam de morte interdita, então que a morte vai virando um tabu e cada vez a gente vai botando ela mais para longe, né? Então morre no hospital, né? Longe da família. Essa morte que vai sendo assim, né? Falência dos órgãos, como se fossem etapas, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, o Covid ele é como se fosse quase uma pós-morte interdita, assim, ou o final disso no cúmulo, assim, no máximo, né? Porque é realmente sem ninguém próximo, né? Quem está próximo está inteiro paramentado, né? Realmente uma possibilidade de despedida, assim, de preparação muito pequena, né? Fiquei pensando o quanto parece que ele exacerba realmente o que a gente já estava vivendo há um bom tempo em relação à morte, o luto, mas talvez de uma forma muito acentuada, assim. Não sei o que você acha, se faz sentido. Eu penso que por um lado sim, né? Mas a gente, eu também acho que a gente está vivendo um momento contraditório com relação a isso, né? Tem uma certa morte que é oculta e tal, mas tem uma Uhum. outra que até a Maria Júlia Kovacs chama de escancarada, Uhum. que, por exemplo, você pega aqueles noticiários, né? Uhum. Horrorosos de fim de E parece que tarde, quase certos fazer jornais, propaganda, assim, disso, né? você vai em certas comunidades, as pessoas são mortas cotidianamente, violentamente, e seus corpos Uhum. ficam ali, né? Sim. E a gente também tem tido uma possibilidade de expressão sobre a morte e o luto, mais especificamente, nas redes sociais já há um bom tempo, né? Na verdade, tem isso também. Eu acho que, embora seja um tabu, me parece, aí a gente precisava mais estudos, né, para ver. Inclusive, tem um estudo sendo conduzido em nível de doutorado na UEL Uhum. sobre isso, bem interessante, que é a expressão do luto na Nas virtualidade, redes né? sociais. Como que a gente tem feito isso. E assim, é muito Uhum. interessante que isso já estivesse acontecendo, porque agora é um instrumento super importante. Você vê, né, Sim. nas redes sociais, as pessoas já estavam falando. É engraçado que tem mais facilidade, às vezes, até de falar nas redes sociais do que na vida No cotidiana, né? presente ali, né? No Uhum. presente, no face a face. Então,
já antes do Covid, a gente já via muito comum, né? Morreu alguém, a pessoa bota lá aquela fitinha preta ou coloca luto no seu perfil, e aí vai todo mundo e fala, não, sinto muito e tal. E tem uma outra coisa que acontece também para os enlutados, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso pessoalmente. Eu perdi um amigo alguns anos atrás, acho que você até lembra, né, Lu? Acho que você já estava com a gente no laboratório. Um amigo, assim, muito importante, ele tinha um perfil no Facebook. E não tinha ainda essa coisa de fulano morreu, sabe? Da gente indicar que morreu e tal. E volta e meia nas lembranças vem ele ali, né? Aparece. É uma coisa que a gente precisa estudar mais, né? Especialmente nesse momento em que a gente tem usado as redes sociais para isso, para comunicar o nosso luto, para partilhar a nossa dor, para ter apoio social, né? Então eu vejo assim, sabe, que essas coisas já estavam acontecendo, respondendo a sua pergunta, concomitantemente, né? Sim. Existe uma certa morte que é interdita, mas outra não, ela é banalizada. Inclusive, as mortes por Covid têm sido banalizadas, né? Eu acho que esse é um elemento importante para a gente pensar no sofrimento dos enlutados nesse momento. Existe uma banalização no Brasil. Né, só uma gripezinha. E é interessante que no começo a gente se horroriza. Um discurso, às vezes, assim, né, de que, não, é idoso, tinha comorbidade, como é que ia morrer de qualquer jeito? Sim, né? Ia uma morrer. banalização total, né? Total. E uma violência com esses familiares, né? E com essas pessoas também, mas especialmente com quem acaba ficando e tendo que conviver com essa história e com essa banalização, né? De que, não, tudo bem, já era idoso, né? Não, tudo bem, tinha uma comorbidade, enfim. Isso é algo que me preocupa bastante quando a gente pensa no luto. Porque pode acontecer que em alguns círculos os enlutados não tenham muito espaço para expressar sua dor. E a gente sabe que esse espaço é extremamente importante para a vivência do luto, né? Sim. Até eu fiquei pensando, né? E agora, além da banalização aí da própria doença, né? Tem a questão da crise funerária aí, que acho que a gente ainda, graças a Deus, não está vivenciando isso, né? Mas Norte e Nordeste aí teve uma crise bem complicada, assim, de realmente não ter muito o que fazer com os corpos, de não ter muito onde enterrar, de ter que ser tudo muito rápido, muito atropelado, né? Os caixões têm que ser lacrados, então a família não pode nem sequer ver se é ou não a pessoa e o quanto isso é importante, né? Inclusive teve casos, né, de pessoas, não sei se chegou a ver, acho que foi no Pará, né? De que as pessoas estavam abrindo, né, para realmente ver se era seu familiar. Teve um caso bem escandaloso onde realmente um neto abriu e não era, né, a avó dele, era uma outra pessoa. Então, assim, um colapso total, né, um descuido, assim, total de uma das coisas mais essenciais da vida, assim. Sim, eu acho que isso tem, assim, quando a gente pensa no aspecto coletivo, né, desse luto, porque a gente está vivendo um luto coletivo e a gente não tem partilhado muito isso, eu acho, né? Nesse nível, assim, de olhar como um luto mesmo, como uma perda. São mais de 70 mil brasileiros, né, que se foram. Sim. A cada 10 cidades brasileiras, 9 não tem 70 mil habitantes. Então, assim, gente, é uma coisa absurda. E acho que talvez a gente esteja precisando de um movimento, de movimentos coletivos, né? De expressão desse luto também, sabe? Não só o luto pessoal, né? Mas a gente, eu não sei, eu posso estar completamente desinformada e alguém pode aí até nos dizer se eu estou desinformada e se tem notícias disso. Mas, assim, eu não tenho notícia de nenhum governo em nenhum nível que esteja, por exemplo, proclamando no Brasil, né, luto pelas perdas que a gente teve, né? A gente tem, assim, algumas iniciativas particulares, algumas iniciativas aqui e ali, mas que vêm dos cidadãos, né, que se organizam e que querem, de alguma forma, expressar esse luto coletivo. Mas eu acho que faria muito bem para a gente, como país,
se a gente tivesse em algum nível uma expressão, sabe, de que estamos sentindo juntos, de que podemos partilhar essa tristeza e que devemos partilhar isso para conseguir seguir de uma forma melhor, né? Nossa, eu já acho que isso que você está trazendo é essencial, assim, né? É até uma das coisas que quando a gente estuda a luta, a gente acaba escutando muito, né? E ouvindo, até eu na clínica é muito esse viés do individual, né? A pessoa enlutada e ali a sua rede menor, né? Mas a gente esquece quanto é importante enquanto sociedade mesmo, né? Pensar a questão do luto. Sim, porque como a gente estava falando, né? Essa banalização, ela não vai atingir as pessoas só nos seus lutos individuais, né? Ela vai nos Sim, atingir a todos. sim. Porque não é... Imagina, a gente já perdeu mais gente por Covid esse ano, em poucos meses, do que a gente perdeu o ano passado inteiro por violência. E a gente vive se arvorando, né? De que, nossa, esse país é muito violento, é um absurdo o número de mortes que a gente perde pela violência todo ano. A gente já perdeu mais do Covid porque violência no passado inteiro. Então, assim, o que está acontecendo, né, com a gente? Como que a gente pode lidar com esse luto coletivo, que eu, particularmente, penso que vai ser de grande valia para os lutos individuais, né? Então, acho que o desafio para quem trabalha com luto hoje não é olhar só para o luto individual, mas também para o luto de todos, né? Uhum. De como, eu fico pensando, né, o que que acontece, o que quer dizer, o que que mostra, né, uma nação, uma sociedade que não se enluta, né, por 70 mil mortes, né? O que aconteceu com a gente, né? É uma desconexão muito, 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 muito grande, assim, né? Enquanto humanidade mesmo, me parece. Né? Sim. Não sei se vocês têm alguma pergunta que vocês queiram colocar, gente, para gente, Tem algumas aproveitando. perguntas aqui, eu acho, já que o pessoal colocou. Teve um comentário ali, né, de que a pessoa é reconhecida no funeral por um número, né, emocional intenso. Até tem uma ação aí, né, de... Como é o nome do site? Que não é só um número, algo assim? Inumeráveis, Inumeráveis? É esse o nome do site? se não Que me as engano, pessoas é isso. falam a respeito dos seus entes queridos que faleceram de Covid, que é justamente para não transformar em número, né? Que esses 70 mil tem história, tem nome, tem família, tem hobbies, né? Tiveram, né, seus lazeres, seus trabalhos, seus sentidos de vida, né? Que não é só 70 mil. O que é 70 mil, né? É um site bem, bem potente, assim. Sim, é bastante, né? Mas assim, eu fico pensando que é importante, que é uma forma de honrar, né, os nossos entes queridos, mas acaba ainda sendo uma série de manifestações individuais, né? E eu Sim. ainda sinto falta disso, sabe? Do país olhar para si mesmo Um e lugar coletivo, de assim. um lugar do coletivo. Mas, enfim, a gente também não faz o luto dos povos que a gente escravizou, né? A gente não faz o luto da ditadura. Seria talvez pedir demais que a gente fizesse esse luto agora. Eu Mas, acho que enfim, esse estamos lugar do vivendo isso. coletivo, né? A gente, que nem esse site, ele é também uma mobilização aí de algumas pessoas, né? Eu acho que nos conecta de algum modo, né? Para tirar essa ideia de que o que é esse número, mas falta talvez um posicionamento que a gente está falando das instituições mesmo, né? Inclusive políticas públicas, né? A respeito. Sim, políticas públicas. E aí a gente vai poder pensar em todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né, de enlutamento. Acredito que esse reconhecimento talvez pudesse impactar de uma forma positiva, digamos assim, no enlutamento de muitos, né? Diferente do que está acontecendo, como a gente já estava discutindo, de que muitas vezes as pessoas sentem que os seus lutos não estão sendo valorizados, uma Sim. vez que é ele que não se cuidou, né? Enfim, ele que não fez a coisa certa, ou que já era mais idoso, Era idoso. né? Como você falou.
Ou também esse modo como a gente tem tratado também acaba, como coloca muito sobre o pessoal, eu acho que a culpa pode ser muito maior em alguns casos, né? Então, por exemplo, a pessoa sai para trabalhar e aí chega em casa, ela tem que cuidar de um idoso. Ela pode acabar se sentindo mais culpada porque o idoso adoeceu e veio a falecer. Gente, mas assim, todos nós somos passíveis de sermos transmissores, né? Em qualquer situação. Então, e se a gente tratasse isso do ponto de vista coletivo e não tratasse individualmente, talvez a gente tivesse um impacto também nesse sentido dos tipos de sentimento que a gente tem diante da morte de um ente querido. Como a gente falava antes, né? Essa culpa ela já é normal de ser sentida. A gente sente mesmo quando alguém morre. Mas imagina numa situação dessa, a gente olhar e falar, putz, fui eu que trouxe esse vírus, fui eu que matei a pessoa que eu amo. Então, quando a gente entende do ponto de vista coletivo, a gente vai ver, não é você. A responsabilidade não é sua, né? A responsabilidade é de um conjunto, é de uma coletividade. Mas isso não tem acontecido, né? Esse processo. E alguém aqui pergunta, no mundo pós-pandemia, será que as pessoas vão se humanizar mais? Eu duvido. Eu não acredito. Eu no começo até olhei Você tá com cética, Jo? simpatia. Estou muito cética. O que você acha, Lu? Sinceramente, eu não sei, porque eu acho que tá difícil já na pandemia, né, onde seria esperado um movimento maior, assim, de humanização, na minha opinião. Pois é. Eu confesso que me é difícil acreditar também que vai ser mais. Eu acredito que vai continuar, na verdade, igual. Então, talvez, apenas talvez, né? As pessoas entendam o luto um pouquinho diferente, mas apenas talvez. Porque se chegar muito próximo, né? É impressionante quando chega próximo como tudo muda, assim, né? Eu particularmente até te contei, né? Tive aí uma experiência bem desafiadora aí na última semana, né? A minha avó, ela teve uma infecção urinária e ela foi internada, né? Mas como ela tem asma, tinha uns sintomas respiratórios, ela ficou na ala do Covid aí por um tempo, até pelo menos sair o resultado do exame dela do Covid, no fim deu negativo. Mas o fato que, de repente, parece que aquela coisa que era tão longe, Covid, parece que estava lá, né? E aí, de repente, parece que entrou, né? Entrou na minha bolha, entrou dentro da minha família. Gente, isso muda tanto de um nível, assim. Gostaria que as pessoas realmente não passassem por isso, óbvio, de jeito nenhum, né? Não gostaria que ninguém precisasse passar por isso na humanidade. Mas gostaria que as pessoas tivessem esse sentimento, né? De quanto todo esse caos que está acontecendo no mundo, de algum modo, nos pertence. Né? De algum modo, a gente tá vivendo isso, porque parece que é assim, né? Eu me fecho na minha quarentena, na minha bolha, eu trabalho de home office, né? Para quem pode, né? Então eu trabalho da forma que eu posso, ali, me cuidando, e como se isso tudo que está acontecendo, essas 70 mil mortes, de algum modo não me afetassem, né? De algum modo não me pertencessem. Voltando ao início da live, talvez seja a forma como as pessoas estão lidando com o luto da perda da vida anterior, né? E esse luto dessa perda da vida anterior à pandemia também vai ter impactos, não só no enfrentamento da pandemia, como no pós-pandemia. O que a gente vai fazer depois? Então, como olhar para essa nova vida a partir dos desafios que ela nos impõe? Como? E que é o mesmo desafio de qualquer luto, né? Como fortalecer as relações que nos ajudam a seguir adiante nessas novas condições? Sim. Como conseguir reestruturar aquilo que de fato vale a pena, né, na vida. Essa, eu acho que como você falou, né, existencialismo na veia aí, né, porque absolutamente tudo muda de prioridade e significado, né, quando o mundo cai, né. Então, é isso. E aí as pessoas estão reconstruindo suas bolhas, né, reconstruindo suas bolhas, até pela dificuldade de enfrentar a morte desse mundo, tal como anteriormente a gente conhecia. Então, somos todos enlutados nesse momento.
Uhum. Ou deveríamos ser, né, Ju? Não sei. Veja se faz sentido o que eu penso aqui, né? Às vezes não faz. Mas me parece que o enlutado é justamente aquele que se dá conta, né, de que perdeu este mundo e, de algum modo, tenta ressignificar as relações. Mas eu tenho a impressão de que tem muita gente que ainda nem se deu conta direito do que a gente está perdendo, né? De que a gente tem aí 70 mil mortes, de que a gente está vivendo um caos, que cada um, né, se pertence, se responsabiliza em alguma medida por tudo isso também. Tenho a impressão de que tem muita gente, assim, numa bolha muito fechadinha, assim, conseguindo manter de algum modo, né, uma vida que, claro, teve suas perdas, né, mas de algum modo não está olhando para esse buraco todo, né, e buscando uma outra forma de se relacionar de fato. Faz sentido? Acho que sim, que faz sentido. E talvez o caminho para a gente, enquanto humanidade mesmo, digamos assim, quase como nesse luto coletivo, seria justamente o se lutar, né? Uhum, Individualmente e coletivamente. uhum. Sim, Talvez esse fosse o caminho para sair, aí, né, a pessoa que falou, né, sair de um mundo pós-pandemia um pouco mais humanizado, é passar pelo luto. sim, sim, porque o sem lutar, de alguma forma, é passar por esse processo de aceitação de que mudaram as coisas, né? Uhum. De que as coisas mudaram, de que a vida tem um fluxo, que esse fluxo não é aquele que a gente programa. Tem uma música do John Lennon que eu gosto muito, que ele fez para o filho dele com a Yoko, Uhum. que ele diz assim: a vida é aquilo que acontece quando fazemos outros planos. Então você pode planejar, planejar. E esses dias eu também fiquei sabendo uma curiosidade Muito assim, bom. muito interessante, que diz que os judeus têm um ditado assim: o homem planeja, Deus ri. É a mesma ideia, né? A mesma Uhum. ideia. Então não adianta, assim, se você, né, acredita em Deus, ou Deus escreve certo por linhas tortas, como a gente fala também, né, no catolicismo, Sim. enfim. São todas formas que nos apontam e que já nos mostram de que a vida tem um ritmo próprio e que não pode ser definido a priori, que não pode ser planejado. Então, aprender a lidar com esse fato talvez seja muito importante para justamente deixar, né, para ressignificação e para aprender a viver essas condições novas, né? Só que, por um lado, quando a gente olha só para o individual nisso, acontece isso que a gente está acontecendo. Tudo bem, então se eu tenho condições, eu consigo ressignificar a minha vida aqui, Uhum. né? Tá A tudo minha bem dor. aqui, Uhum. mas assim, o resto não é tão importante. Aqui veio uma outra pergunta. A visão do ser parece estar cada vez mais individual. Deveria ser ao contrário, mas parece que pensam, se não é comigo, não preciso me preocupar. Uhum. E assim, é interessante, por exemplo, a coisa do uso de máscara, né? As pessoas muitos usam máscara para se proteger e não pensam que é para proteger o Sim. outro, na verdade, né? Que ela é mais eficaz na proteção do outro do que na sua. Ela pouco nos protege, na verdade, né? Uhum. A ideia é eu uso máscara para te proteger e você usa para me proteger. Gente, isso é coletividade máxima, assim, né? Outra questão que nos colocam aqui: será que a falta de luto coletivo não representa o negacionismo brasileiro, que nega o racismo, a violência, a corrupção, muito presente e pouco aceita? Dificuldade de enfrentamento? Sim, e aí a gente coloca tudo Uhum. como se fosse só individual, né? Como se esses lutos fossem só Uhum. individuais. E aí veja que eu estou aqui também colocando o luto não exatamente como perda, né? Mas o luto como mudança de mundo, mudança de vida, uma mudança de significação, né? E isso é muito diferente, né? E então, quando a gente passa por essa mudança tão grande, tão repentina e tão abrupta, é, acho que ela tem esses limites que não são só do indivíduo, né? Eles são limites também coletivos e que o Uhum. enfrentamento ele vai passar por todos esses níveis, especialmente nesse momento, né? Sim. Aí até pergunto ali logo em seguida, né? Vocês não acham que esse ambiente que a negação e a desinformação tem a ver com medo de aceitarem a gravidade da situação? E daí Talvez.
Mas acho que é bem disso que você fala, né, Ju? Que também tem algo aí que é para além do individual, né? Tem sim o individual, né? Que é esse medo particular aí, de aceitar a gravidade da situação, que é o que a gente está falando também de não querer lidar um pouco com a nossa impotência, né? De entender que a vida tem esse ritmo próprio, né? Que eu faço o plano e Deus ri, nem você estava falando. Mas tem a ver com algo da ordem do coletivo também, né? Que você estava falando até então. Que é de a gente não ter... aí acho que também bem claro aí nossas figuras públicas, né? Entendendo essa gravidade, né? E Elas são aí, vozes, né? De um grupo. sim, sim. E aí eu penso nos espaços, né, de expressão. Que eu acho que é o ponto. Tem 10 minutos aqui para fechar a live, daqui a pouco vai Uhum. cair. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos e a colaboração, mas eu ainda queria só falar isso, assim, que uma das coisas que mais ajuda no luto, que mais permite a gente fazer essa passagem é justamente a possibilidade de expressão e de reconhecimento daquilo que a gente está sentindo, seja lá o que for que a gente está sentindo. Nem sempre o que a gente sente é o que o outro acha que a gente deveria sentir, né? Mas, e essa expressão, ela passa por diversos níveis. Inclusive esse nível coletivo do reconhecimento de que a Covid existe, de que as mortes estão acontecendo, de que há um sofrimento aí. Então, muitas vezes as pessoas acabam tendo a sua possibilidade de expressão abafadas porque não há esse reconhecimento. Às vezes não há no nível interpessoal, um a um, e às vezes não há na coletividade. E a gente tem aqui uma situação que essas duas coisas podem se encontrar. E isso Sim. leva a um sofrimento muito maior, ou pode levar a um sofrimento muito maior do luto, e pode levar, não necessariamente vai levar, mas pode levar a lutos mais complicados e difíceis. Sim. Eu acho que é perfeita a colocação aí para fechar, né, João? E o quanto, isso assim, né, o quanto também a falta de possibilidade de encontros, né, genuínos dificulta ainda mais que às vezes permita algum tipo de reconhecimento, né? Sim. E assim, escutar, a gente pode escutar de várias maneiras, né? A gente Mas pode dá para escutar. escutar silenciando, dá para escutar compreendendo, dá para escutar julgando. Uhum. Sim, e assim, nesse momento do luto, a melhor escuta é a escuta do acolhimento e do reconhecimento daqueles sentimentos que ali estão presentes, né? Seja por uma mensagem de WhatsApp, um telefonema, passar na porta, buzinando e dizendo, ó, eu estive aqui, né? Como a gente viu alguns... Eu tive notícia de velórios que os amigos passavam de carro na porta, não podiam parar, passavam e diziam, olha, eu tô aqui, buzinavam, né? Enfim, um cartão, uma comida você pode fazer, pode levar. São tantas as possibilidades de escuta e de marcar Acolhimento. essa presença e esse acolhimento, né? E eu acho que essa é a ideia que eu gostaria de deixar aqui. Tentem abrir a possibilidade de escuta e de reconhecimento dessa dor quando conhecerem alguém que perdeu um parente, um amigo, um amor nesse momento. Quem sabe, né? Se a gente puder viver isso, a gente sai um pouquinho mais humanizado, né? Dessa pandemia. Pois é, quem sabe, quem sabe. Talvez essa seja mais uma chaga que o Brasil vai levar, né? Diante da sua história. Gente, Obrigada pelo convite, Ju. obrigada, Obrigada Lu. Foi muito... mais uma vez. Foi muito bom estar aqui. Foi muito bom poder discutir um pouquinho. É sempre bom estar contigo, né, Lu? Esse trabalho. Agradeço muito a presença de todos vocês. Nossa, do Rio de Janeiro, que legal. Obrigada. Também teve uma pessoa, uma psicóloga residente da UEM. Se precisar de alguma coisa, olha, pode entrar em Obrigada, contato com a Lu. gente. A gente está aí à disposição, tanto eu quanto a Luísa, para conversar, trocar ideias sobre os trabalhos de vocês. Enfim, ou sobre também essa questão do apoio a enlutados. A gente está com um projeto para, a partir de agosto, fazer um grupo pelo Você Importa aos enlutados por Covid. Então, a gente vai também divulgar isso em breve. Ai, que legal, gente. São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, Maringá.
Ah, sejam todos bem-vindos sempre ao nosso projeto. E aí a gente vai divulgar vocês quando for o momento de começar esse grupo de acolhimento aos enlutados por Covid. E estamos à disposição, gente, de vocês. Vocês podem me encontrar, eu e Luiz aqui no Instagram, mas também, enfim, nas páginas do projeto. Boa semana para vocês e não se esqueçam de acompanhar o nosso projeto nas redes sociais e participem das nossas atividades. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Saudade, Lu. Saudade também. Em breve a gente se abraça. Ah, sim, abraços para todos, virtual. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.